Eu chamo o processo 5 da pauta da relatoria do conselheiro Guilherme Maluf. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, trata-se de contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, referente ao exercício 2021, sob a responsabilidade do senhor Gustavo de Melo Anicásio, que hoje se encontra nos prestigiando aqui no auditório. Com base na prestação de contas apresentadas, foi confeccionado o relatório preliminar sobre as ações de governo do chefe do Poder Executivo, cuja análise resultou no apontamento de uma irregularidade de natureza grave. O gestor foi citado e apresentou manifestação de defesa. Após as análises e documentos, a unidade técnica manifestou-se pela manutenção da irregularidade que trata da abertura dos créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação. O Ministério Público de Contas opinou pela manutenção da irregularidade e emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do governo, com recomendações. Na forma regimental, foi oportunizada ao gestor a apresentação de alegações finais que não foram apresentadas. É assim o seu relatório, senhor presidente. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, ilustre Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente. Já tem atenção ao prefeito que aqui se encontra, em nosso plenário. Eu confirmo o parecer pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação em razão de a Prefeitura e de o município estar numa situação sustentável na área fiscal. Parabéns. Muito bem. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Guilherme. Senhor presidente, destaco que o agente político cumpriu os percentuais condicionais na área da saúde, 25,41%, e na valorização dos profissionais do magistério da educação, 70,39%. Na manutenção e desenvolvimento do ensino, foi aplicado o correspondente a 23,52% das receitas provenientes de impostos municipais e transferências estadual e federal, percentual inferior ao limite mínimo de 25% imposto no artigo 212 da Constituição da República. Porém, não foi apontado como irregularidade e não pode ser valorado negativamente nas contas anuais em virtude da anistia concedida aos agentes públicos pela Emenda Constitucional 119/2022. As despesas com pessoal foram realizadas de acordo com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A relação entre as despesas e receitas correntes observou o limite máximo de 95% do artigo 167-A da Constituição. O CEPAS do Poder Legislativo atenderam o limite do artigo 29A da Constituição e os valores estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, bem como ocorreram até o dia 20 de cada mês. Os limites de endividamento público impostos nas resoluções 40 e 43 do Senado Federal foram respeitados. Voltando-se para a execução orçamentária, constatou-se uma insuficiência de arrecadação de R$ 6.271.491. Assim, verificou-se um crescimento da receita em torno de 2,2% da economia orçamentária. Quanto à situação financeira, os coeficientes apresentados pelo município revelam a existência de um superávit e de disponibilidade para o pagamento das obrigações de curto prazo, o que revela que o gestor adotou medidas de contingenciamento de despesas diante da frustração de receita. Em relação à única irregularidade apontada, que trata da abertura dos créditos adicionais, por conta dos recursos inexistentes de excesso de arrecadação, igualmente ao Ministério Público de Contas, compreendi que ela não possui o condão de macular as contas, sendo suficiente a realização de recomendações para o aprimoramento da gestão pública. Posto isso, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do governo do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, sob a responsabilidade do senhor Gustavo de Melo Anicásio, com as ressalvas e recomendações descritas no voto integral. Além disso, senhor presidente, gostaria de registrar também um elogio ao prefeito, que vem conduzindo de forma muito especial a saúde do seu município. Trata-se de um município pequeno, mas o prefeito, pelo que tive conhecimento, conseguiu aí estar inaugurando um hospital novo na cidade, trazendo benefícios em termos de saúde muito importantes para
os cidadãos e da região como um todo, porque esse hospital vai atender, já num primeiro momento, pelo que temos conhecimento aí, vai realizar em torno de 400, 500 cirurgias no mutirão na inauguração. Então, eu quero deixar os meus cumprimentos no meu voto ao prefeito Gustavo. É a síntese do voto, senhor presidente. Senhores conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Antônio Joaquim. Então, também me remeteu ao ano de 2017 essas contas. Eu não tinha reconhecido o prefeito Gustavo, também não tinha o visto desde essa época. Tivemos um evento em Altaraguaia, foi logo depois da primeira eleição, 2016, né? Você está na reeleição. E aí conheci o jovem prefeito lá no evento, e o que nós deparávamos naquele momento, conselheiro Maluf, era uma situação muito inusitada. Ele fez o depoimento de que a folha estava em 80% da receita. E por que, conselheiro Walter? Aquilo que Vossa Excelência sempre bate. A receita do município subiu muito, porque havia lá da ferrovia um terminal, vamos dizer, quase que provisório, porque sabia-se que ia continuar para Rondonópolis, então o movimento do terminal era gigantesco. Agregou muito, mas era claramente temporário, porque o projeto era público, empresarial, público, notório, que seguiria para Rondonópolis e o terminal principal seria em Rondonópolis. Então, a receita de Altaraguaia teve um momento que ficou gigantesca. E aí faltou a malícia, né, do gestor da época de entender o seguinte: isso aqui é temporário, eu não posso fazer nenhuma despesa permanente, como contratação de pessoal, porque senão lá na frente vai dar problema, como deu. Então, eu quero registrar isso porque eu estou vendo que está solucionado. É claro que isso já tem anos, né? Já está no segundo mandato. Então, mas, de todo jeito, foi um esforço, certamente, para poder solucionar, porque foi uma armadilha, né, que o gestor caiu, de achar que podia contratar gente. Permissão, presidente. Com a palavra, o conselheiro volta ao banco. Vossa Excelência, conselheiro Antônio Joaquim, só por esse comentário da receita que foi temporária e faltou estratégia da autoridade política gestora à época, né? Só por isso já dava para encerrar a sessão e a gente assinar o livro, porque é um livro, eu estou sendo sincero. Por isso que eu admiro Vossa Excelência de uma forma tão apaixonada, como sempre me reverenciou. Não chega a ser aquela história lá de Barra do Garça, mas se aproxima. Mas vou dizer a Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência militou politicamente com essa pessoa pública que eu vou citar. César Maia, sim, no Rio de Janeiro, prefeito, por 2 mandatos, depois, se não me engano, teve o 3º. Sim. E ele, economista brilhante, um estrategista, um político sagaz, ele enxergou isso, aconteceu no Rio de Janeiro naquela época, e ele constituiu poupança pública, colocou essa poupança no mercado de capitais com a condição de bom economista que ele era, e o Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, pessoa pública, Estado, quebrando. E, num determinado momento, ele ofertou um empréstimo. Claro que ele fez política com isso, porque nem poderia. Ofertou um empréstimo, já naquela época, de mais de R$1 bilhão, para que o Estado do Rio de Janeiro pudesse pagar funcionário, enquanto o município do Rio de Janeiro, brilhantemente administrado, tinha poupança. Discutimos isso, acho que no 2º ou 3º ano do governador Pedro Táxi, quando fui procurado pelo secretário de Fazenda, Planejamento, para discutir como que poderia o Estado se libertar dessa sazonalidade de receita, sobretudo de transferências federais. E eu dizia, é preciso formar uma poupança. E eu não estava inventando, estava copiando de quem fez, sabiamente. Então, no caso, para ser breve, Altaraguaia não soube fazer e pagou o preço. Certamente.
Muito bem, conselheiro Walter. César Maia, bem lembrado, uma grande figura pública. Tive a honra, o privilégio de recebê-lo em Cuiabá, quando era dirigente do PDT. Ele veio aqui, fez uma visita para a gente, uma bela lembrança. Mas é isso, conselheiro, eu voto e fico satisfeito de presenciar uma evolução da gestão e, principalmente, o registro da saúde. Cumprimentar o prefeito, Gustavo, voto acompanhando Vossa Excelência. Os senhores conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator permanecem em silêncio. Aprovado por unanimidade, processo 41.232, dígito 5, de 2021. Relator conselheiro Guilherme Maluf, parecer prévio 72 de 2022. Resumo de emenda. Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, contas anuais de governo do exercício 2021. Parecer prévio favorável à aprovação, com ressalvas, recomendações ao Poder Legislativo Municipal para que determine ao chefe do Poder Executivo a adoção de medidas corretivas. Publique-se.